Graças a Deus. Graças a Deus. Olá, meus queridos, boa noite. Que a bondade do Senhor enche teu coração ainda mais. Que possamos ir mais fundo em Deus nessa noite. E possamos entrar mais nele. Deus começa a criar um ambiente desde os primeiros momentos, para que a gente possa ir entrando mais. Porque a vida no Senhor, a vida no Espírito, a vida com Deus, ela é por medidas. Amém? Eu sempre gosto de dizer que a Bíblia acaba em Apocalipse, mas Deus não. Deus continua. Ele não acaba, então a gente pode ir mais fundo. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Juscelio. Eu sou casado com a minha Lulu, tem 23 anos. Ela é uma mulher sensacional, uma mulher fantástica, maravilhosa. E ela não é muito do microfone, por isso que eu brinco que ela é igual ao Roberto Carlos, ela só se apresenta uma vez no ano, quem viu, viu, quem não viu. Porque ela pega fogo no microfone. Às vezes até as pessoas perguntam e dizem, pastor, a pastora Luciana não prega? Eu digo, meu irmão, ela é que prega, eu uso o microfone. Ela me prega. Ela é uma mulher sensacional. E eu saio muito pouco sem ela. Mas nós estávamos pelo menos até umas 2 horas da tarde, num retiro de casais, que é um retiro que Deus nos deu, que acontece em Itajaí, Santa Catarina, onde é a casa ministerial que nós servimos, o MEVAN, debaixo da coordenação do apóstolo Luiz Hermínio. E a gente tem um retiro para casais que a gente faz uns 2, 3 por ano. E eu saí cedo, fugido hoje de manhã para pegar o avião para vir para cá. Mas elas, meninas, né, que ajudam a gente, a Sara e a Isabel, nós temos uma filha de 21 anos, a Isabel, e uma de 17 anos, que é a Sara. São meninas maravilhosas. Nem vou falar muito delas, porque pai e mãe falar de filho não vale, né? Porque não consegue falar sem imparcialidade. Pai, quando fala de filho, não tem jeito, exagera um pouco. E eu sei, a gente tem trabalho nos presídios lá. E quando a gente vai fazer os trabalhos nos dias da visita para os presos, aí as mães estão lá na frente, já vem com o papelzinho com o nome do filho. Pastor, na cela tal fulano é meu filho, o senhor vai ver, ele é uma bênção. A polícia não presta, mas ele é bom, o senhor vai ver que... Então, pai e mãe não vale falar de filho, né? Por isso que também não vou falar muito, mas elas são maravilhosas. Deus nos deu uma casa muito preciosa. Eu me converti e me casei simultaneamente. Nos dias em que eu me convertia, naqueles dias, eu me casei. Eu me converti na igreja católica. Eu fui batizado no Espírito Santo na igreja católica. Eu experimentei muitos milagres na igreja católica. Não só eu fui batizado, mas eu vi centenas de pessoas serem batizadas com o Espírito Santo. E vivi 2 anos dentro da igreja católica, debaixo de um poder de Deus e de um avivamento muito grande. Mas naqueles dias que eu me convertia, naqueles dias eu me casei. E eu meio que então tive esse privilégio de receber Jesus de presente no meu casamento. Embora eu fosse desde criança muito voltado para Deus. Eu venho de uma família católica, apostólica, romana, roxa. Uma família muito tradicional dentro do catolicismo. E eu sempre fui muito voltado para as coisas que aprendi no catolicismo. Eu fui coroinha 4 anos. E para não falar muito qual que era a minha dedicação dentro do catolicismo, só para você ter uma ideia, tinha um bairro na cidade oposto ao nosso bairro, que é o bairro da Fazenda, onde tem a paróquia da Fazenda, e também tem um cemitério lá. E o padre fazia todos, segunda-feira, às 7 horas da manhã, uma missa para as almas. E eu ia, segunda-feira de manhã, na missa, dentro do cemitério, para você ter uma noção
qual que era a minha dedicação. Mas quando Deus, não só ganhei Jesus de presente de casamento, mas também quando Ele entrou no meu casamento, no nosso casamento, Ele também nos conferiu um DNA. Um DNA para trabalharmos com famílias e matrimônios, na manutenção, na proteção, na edificação dos nossos lares. Eu acredito muito na família. Eu não sei se eu estou me ouvindo um pouco. Se vocês estão ouvindo bem aí. Aqui também. Tá tranquilo. Então, se vocês estão ouvindo bem, para mim está tudo certo. Eu creio muito na família. Eu creio na base, não no sentido filosófico, como uma base da sociedade, mas a base do que Deus estabeleceu. Porque, irmão, não importa qual seja a base da sociedade, se não foi Deus que estabeleceu. Para nós o que interessa é o que Deus estabeleceu. E a família Deus estabeleceu como uma base, porque ela é o laboratório que Deus nos concedeu para tirarmos as melhores amostras que pudermos tirar. É assim que nós entendemos. Sabe, você já parou para pensar, quando como funciona um laboratório de medicamento? Eles ficam trabalhando as amostras ali. E quando eles conseguem uma amostra num ponto de total segurança e confiabilidade, então eles lançam no mercado para ela reproduzir em série, porque vai ser cura para quem toma aquele medicamento. Eu creio que família é isso. Um casamento que Deus dá o direito aos pais e trabalhando as amostras dentro de casa, até que a filha chega num ponto de segurança e confiabilidade que ele possa casar e reproduzir em série. Por isso que eu sempre gosto de perguntar para os pais, porque sabe de uma coisa? Quando você compra um medicamento, uma das coisas que você olha e você procura saber se o laboratório é confiável. É verdade ou não é? Você sabe, você que é pai, que é mãe, marido, esposa, quando o coração do seu filho, o coração da sua filha balançar o coração de alguém, a outra parte da família vai olhar para vocês dois para saber se o laboratório é confiável. Por isso, é bom a gente pensar, se olhar para mim, será que vai ver o laboratório confiável? Ou vai ter que apostar no escuro naquele medicamento? Nós acreditamos a família como uma base que Deus estabeleceu. E nós estamos sofrendo muito na igreja. Não tem como negar que a família, nós temos sofrido perdido muitas batalhas dentro de casa. Porque nós temos lutado com as mesmas armas que nos deram vitória um dia, mas elas não são suficientes para nos dar vitória hoje. Muitas batalhas estão sendo perdidas dentro dos lares. E a igreja está sofrendo por conta disso. Porque inclusive a igreja, ela precisa entender que família não é um problema pastoral. A família não é uma questão pastoral para a igreja. A família é fundamento. Família é uma questão apostólica. Apóstolo, ele cuida de fundamentos. Amém? As pessoas que escrevem sobre família na Bíblia, no Novo Testamento, eles não eram pastores, eles eram apóstolos. E apóstolos cuidam de fundamento. Por isso, problemas da família não é uma questão pastoral. E esse é um problema porque a igreja, ela trabalha para curar a igreja pela igreja. Só que a igreja não caiu na igreja, a igreja caiu na família. E família vem antes de igreja. Família é um fundamento do reino de Deus. Por isso nós precisamos trabalhar com fundamentos. Você sabia que o maior movimento do Senhor hoje é recuperar os seus fundamentos na igreja? Nós investimos muito no conserto da família. Investimos um pouco nos fundamentos da família. Sabe, eu desejei comprar um carro de uma marca
eu queria comprar um Corolla. É só, tem as coisas que é prioridade, necessidade e desejo, né? Então eu estava no campo do desejo. E tem um irmão lá na igreja que ele tem uma oficina grande, muito bem conceituada na cidade. E eu perguntei para ele, meu amigo, ele disse: Alexandre, cara, eu estou pensando em comprar um Corolla, um Toyota. Ele disse: cara, não compra um Toyota não. Eu disse: por quê? Porque se quebrar, o Toyota é a nossa falência, meu irmão. Aquilo não estraga, não quebra nunca. Eu sou dono de oficina. Eu achei isso interessante. A igreja, no campo da família, ela trabalha só para oficina. Ela não trabalha no fundamento. Então nós fabricamos errado, então temos bastante oficina para consertar. Que bom se fizéssemos como essa marca. Se investirmos na fábrica, você não precisa gastar tanto com oficina, amém? Aí cada vez que nós abrimos uma oficina, a gente aplaude a igreja. Talvez cada vez que a gente tem que abrir uma oficina, talvez isso seja um atestado de derrota e não de crescimento. É preciso investir nos fundamentos, na fábrica. Gente, vocês não fazem esse silêncio, que eu estou apavorado aqui, pelo amor de Deus. Me trata como uma visita, alguém me dá um sorriso. Gente, sejam simpáticos, pelo menos. Visita, mesmo que a gente não gosta, é lei da casa, sorria. Senão o pai já dá um beliscão aqui, seja simpático, que é visita. Amém. Nós vamos andar 3 dias juntos, vamos ficar amigos já, não vamos forçar. Para que complicar? O Senhor quer cuidar da nossa casa. Se não for pedir muito para você abrir a sua Bíblia em Lucas no capítulo 9. Lucas 9. Está na Bíblia mesmo. Você não é obrigado a decorar onde é que estão os livros da Bíblia, na Bíblia. Decora onde está o índice. Se você souber onde é que está o índice, o resto está mais fácil, amém? Porque é muito livro para decorar, então decore onde é que está o índice. Eu ainda canto aquela musiquinha às vezes que tem, para a gente chegar mais rápido. Lucas 9, 51. Te damos graça, meu Pai, em nossos corações. Minha oração, Senhor, é tão somente se unir àquilo que o Senhor já começou a fazer nesse lugar. Me unir a cada louvor que foi orado em canções aqui. Me unir a cada palavra que foi ministrada aqui. Me unir a cada oração no Espírito que foi feita aqui. Me unir a cada sorriso, cada abraço que foi dado no Espírito aqui. Eu oro para que aquele favor, Senhor, que vem, aquela graça inexplicável, indescritível, esteja aqui nesse lugar. Eu oro pelo toque da eternidade na Tua palavra. Eu oro para que nenhuma voz que não seja a voz do Teu Espírito se mova aqui. Encontra dentro do nosso coração, Deus, um lugar de rendição, um lugar de acolhida na semente que devolve frutos. Não aquela semente, Senhor, que responde rápido, mas depois morre. Mas uma semente que devolve frutos, Pai. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante de sua face, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu
e os consuma, como também Elias fez. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Uma das coisas que Deus tem buscado trazer consciência sobre nós eu falo consciência mesmo, ter um batismo de consciência de quem nós somos, aqueles que nasceram de novo, quem Ele é em Deus, porque precisamos entender que a vida do Evangelho de Jesus Cristo, ela não é uma questão comportamental, ela é uma questão de natureza. Pecado ou santidade não é uma questão comportamental, é uma questão de natureza. A minha vida, por incrível que pareça, ela não começa na cruz de Cristo. Na cruz de Cristo acaba a minha vida. A minha verdadeira vida, ela começa na ressurreição de Cristo. Na cruz de Cristo acaba a minha vida velha. Na ressurreição de Cristo nasce a minha vida nova. O Evangelho não é a vida velha melhorada, é uma questão de nova vida. É uma questão de natureza. Amém? A Bíblia diz que eu e você fomos sepultados no último Adão. Fomos sepultados no último Adão. Você já parou para pensar nisso? O que acontece quando morre o último de uma espécie? Acabou-se. Então, quando eu me batizo, eu estou publicamente, eu estou publicando a Deus, diabo, anjo, demônios e todas as hostes celestiais e a igreja, que eu nasci de novo em Cristo Jesus por meio da sua ressurreição. Por isso, eu estou me batizando por meio de um ato, e não é um ato profético, porque eu não estou falando sobre algo que vai acontecer, mas sobre o que já aconteceu. Então, pelo meu mergulho, eu estou sepultando a minha velha natureza na cruz de Cristo, na morte de Jesus. E quando eu saio das águas, eu ressurjo para uma nova vida a partir da ressurreição de Cristo. Amém? Por isso que quando eu me batizo, cada vez que eu intencionalmente eu me relaciono com esse mundo, eu aciono um mecanismo de morte, porque eu decido me relacionar com algo que eu já publiquei, que eu estou morto para ele. Mas isso, o meu batismo, ele é um extrato público de uma conta relacional que aconteceu de fato, de verdade, nas regiões celestiais. Caso contrário, eu só entrei na água um pecador enxuto e saí um pecador molhado. Aquilo não estava traduzindo nenhuma realidade espiritual para mim. Você pode na igreja viver coisas que não traduzem uma realidade espiritual. Sabe, o povo ao pé do monte construiu um bezerro de ouro, enquanto Moisés subiu no monte. E quando Moisés sobe no monte, ele leva Josué. E Josué fica no meio do monte. E Moisés vai para o cume do monte. Está com Deus. E o povo fica no pé do monte. Faz um bezerro de ouro. E começa uma festa. Talvez o carnaval começou ali naquele dia. Quando Moisés está descendo no monte, Moisés encontra Josué no meio do monte. Não estava nem na carnalidade do povo, e nem na presença de Deus, estava só na igreja. E Deus disse para ele, e quando ele está descendo, Moisés engata ele na metade do caminho, estão descendo. Quando ele dá mais uns 3 passos para baixo, Josué diz assim: veja alarido de guerra lá embaixo.
E Moisés disse, não é alarido de guerra, nem de vencedores, nem de vencido. É só música e dança. Não está acontecendo nada nas regiões celestiais. Só estão tocando música e dança. Você pode estar na igreja num movimento que não tem nada a ver com as regiões celestiais, que não traduz uma realidade espiritual. Por isso não adianta querer educar a velha natureza, não a velha natureza. A cruz de Cristo te dá a possibilidade de enterrá-la, sepultá-la. Ele já morreu para isso. Agora a sua vida não é a vida velha educada. Não adianta colocar uma gravata na vida velha, uma Bíblia, ensinar 3 ou 4 verbetes evangélicos. Se você não nasceu de novo, não pode ver o reino. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino. Não acessa as realidades espirituais. Sabe, eu vim do catolicismo. Eu desde criança, eu não sei quantos senhor morto eu já beijei na vida, cara. Na procissão da sexta-feira santa, eu não sei quantas novenas na minha vida eu fiz. Eu fui 4 anos coroinha, eu conhecia as coisas sobre Jesus, como você pode imaginar. Eu era um cara muito praticante. Eu sou filho mais moço de uma casa de 7 irmãos. Minha irmã mais velha praticamente me criou dentro de casa. Eu fui boneca, ela brincava comigo porque ela era mãezinha. E ela é até hoje, ela já tem mais de 60 anos, ela é solteira, missionária da igreja católica, nunca casou. Ela me introduziu nesse mundo de Jesus. Só que aos 25 anos de idade, eu estava com uma enfermidade que o médico falou que não tinha como resolver. E eu fui numa missa. Quando eu cheguei na missa, uma mulher disse no final da missa, olha, amanhã, aqui no lado, no salão paroquial, vai ter oração para os enfermos. Se tem enfermos na sua casa, você traz. Oração pelos enfermos. Isso era um termo, uma nomenclatura que há 24 anos atrás, dentro da igreja católica, não existia. Porque católico rezava e nunca rezou por enfermo. Então eu pensei, eu vou lá. No outro dia eu estava lá. Eu era um jovem de 25 anos de idade. Eu lembro que eu dei um passo para dentro da porta daquele salão paroquial. 2 passinhos para o lado e um para trás, encostei na parede. E era uma reunião da renovação carismática católica. Eu nem sabia que existia isso. Sendo católico, eu não sabia que existia. E eu vi o movimento daquelas músicas que eu não entendia a letra. Você imagina uma caixa de som de igreja católica 24 anos atrás? Não entendia a letra de nada, mas tinha um ambiente ali. E de repente eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar compulsivamente. E eu comecei a ficar com vergonha, porque eu não queria chorar. E eu não tinha um motivo real para chorar. Aquele choro não passava, não justificava na minha razão. Veio uma pessoa, encostou no meu ouvido e disse, olha, não faz mal se você fuma maconha, se você usa cocaína, Jesus se liberta. Não era o meu caso. Veio outra pessoa e disse, olha, se você matou, se você roubou, Jesus te perdoa. Não, eu vim de uma família boa. Eu não tinha problema nenhum. A questão é o seguinte, eu cheguei ali com meu espírito humano morto, como um milho de pipoca, quando eu botei o pé ali naquele lugar, e tinha uma temperatura de Deus naquele lugar, o meu espírito, nasceu de novo, cara. Nasceu de novo, uma revolução começou aqui dentro. No outro dia eu não era evangélico, no outro dia eu não era crente, só que no outro dia eu tinha na noite anterior conhecido Cristo ressuscitado, não Jesus católico. Não se trata de você ser católico, virar para crente, mas de você ser inserido numa nova natureza, numa realidade espiritual que veio por meio de Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Por isso ele é o primogênito de muitos irmãos, porque o dia que Jesus ressuscitou, ele inaugurou uma nova ordem de seres humanos. Por isso o evangelho não tem a ver com comportamento. Fiquei 2 anos lá dentro, orando e lendo a Bíblia, e descobri que eu estava sendo enganado por muitas coisas. Tentei explicar para os meus irmãos, para minha mãe, nós estamos sendo enganados. Meu pai, que já era morto, eu disse, nosso pai foi enganado, um homem capelão de igreja. E eles disseram, calma, Juscelio, você está indo fundo demais nisso. Eu li a Bíblia de noite.
E ele disse: Sérgio Célio, você está indo muito fundo, tem que parar de ler a Bíblia. Eu disse: não peça para mim parar de ler a Bíblia, por favor. Eu a descobri. Então eu tive que fazer um acordo com a minha família. Não lê Apocalipse, porque quem lê Apocalipse fica doido no conceito do catolicismo. Então eu deixava o Apocalipse por um acordo e o resto eu comecei a ler. Depois de 2 anos eu fui expulso. Sem problema. Eu fui expulso, sabe por quê? Porque eu descobri que Deus não era católico. Eu sabe onde é que eu fui parar? Eu fui parar no meio evangélico. Eu não me programei para ir viver no mundo dos crentes. Eu não tinha parente crente, eu não tinha amigo crente. Eu só fui parar lá porque eu fui expulso. E agora eu vivi uma realidade terrível, um limbo. Por quê? Para a igreja católica eu era excomungado. Para os crentes eu era idólatra. E vivendo no meio dos crentes eu tive que ter uma outra descoberta. Qual? Que Deus não é evangélico, cara. Deus não tem religião. Isso é da cabeça de homem. Deus é Deus sobre todas as coisas. Ele não tem religião. Tem a ver com uma realidade espiritual. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Por isso, hoje, cada um de nós vive a síndrome de Raquel. Por quê? Raquel é o símbolo da igreja no Antigo Testamento. Aquela mulher está grávida, dentro dela tem 2 guerras. Ela entra no quarto e ela vai bater uma ultrassom celestial. E Deus diz: tem 2 bebês aí dentro. Você sabia? Tem 2 naturezas aí dentro. Uma da carne e uma do espírito. Elas guerreiam entre si. A da carne, a mais velha, vai nascer primeiro. É aquela data que está na sua identidade. Mas depois vai nascer uma outra natureza aí. E o mais velho vai ter que servir ao mais moço. Aleluia! Quantos entendem o que estamos falando? Por isso hoje, o que eu preciso é discernir nas minhas ações, nas minhas movimentações, em que natureza eu estou apoiado, não em que comportamento eu estou apoiado. Se você anda na sua nova natureza, certamente isso vai afetar seus comportamentos. Mas eu preciso discernir qual não comportamento. Eu preciso discernir em quem eu estou apoiado. Porque eu posso ter um comportamento bíblico sem estar apoiado no espírito bíblico. Quantos entendem o que estamos falando? Moisés subiu no monte. Ele ficou 40 dias e 40 noites com Deus. Cara, 40 dias, 40 noites com Deus conversando, face a face. Deus explicando muitas coisas para ele. Deus esculpe uma pedra e escreve a lei dele. E Moisés desce. Quando Moisés chega aqui embaixo, o povo estava adorando o bezerro de ouro. Moisés fica irado e ele quebra a tábua da lei. Eu lhe pergunto: essa ira era de Deus ou era de Moisés? Essa ira era de Moisés. Por que eu creio que é de Moisés? Porque quando ele foi refazer o negócio, Deus disse assim: agora você pega a pedra, eu escrevo. O que Deus estava dizendo? Não mandei você quebrar a pedra, essa ira aí é sua, não é minha. Agora me responde uma coisa, só para a gente interagir. A resposta é óbvia, mas só para mim achar que você está comigo. Moisés ficou 40 dias e 40 noites com quem? E a tábua da lei que ele trazia na mão era a lei de quem? Quando ele se irou, quem você acha que o povo achou que está virado? É disso que estamos falando. Você pode andar com Deus, usar a lei de Deus, sem estar na natureza de Deus, na sua natureza. Eu preciso discernir em que natureza eu estou apoiado. 1 João capítulo 4, versículo 1. João diz assim: amados, provai os espíritos para saber se vem de Deus. Porque já há muitos falsos profetas nesse mundo. Entenda uma coisa: a marca dos últimos dias é os falsos profetas. Então João diz: olha, procura discernir os espíritos.
saber se vem de Deus. Para você não ser enganado pelos falsos profetas. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. Com a nossa mente igrejeira, pentecostal, quando a gente ouve falar em espíritos, a gente já pensa em demônio. Quando fala de falso profeta, a gente já tem nome e endereço. É ou não é? Só que antes de eu discernir os falsos profetas do lado de fora, eu preciso matar o falso profeta que eu tenho dentro de mim, que me engana, que me manipula, porque a alma é altamente manipuladora. Por isso eu preciso conhecer a dinâmica relacional da minha alma, saber onde é que ela está apoiada. Eu preciso me conhecer individualmente para me funcionar no coletivo. É o que eu ensino sempre quando eu ensino para os noivos. E digo, olha, se você não souber ser um bom ímpar, dificilmente vai saber ser um bom par. Porque casamento é igual omelete. Não é essa frigideira de ouro, mas é se os ovos estão sãos. Quantos entendem o que estamos falando? Existe um falso profeta aqui dentro, que me engana. Não tem a ver com eu ser um mau caráter. Não tem a ver com eu ser uma pessoa maldosa. Tem a ver com eu estar sendo enganado. Em nome de versículos bíblicos, em nome de chavões evangélicos, em nome de um comportamento evangélico, está apoiado numa natureza que não é a dele. Por isso que nos fundamentos da fé cristã, em Hebreus 13, não tem arrependimento de pecados ali, só tem arrependimento de obras mortas. Porque na natureza adâmica, não importa o bem ou mal que você faz, é necessário arrependimento. Ele me conferiu uma nova natureza, a qual eu preciso desenvolver e saber como eu estou apoiada nela, ou fora dela. Deixa eu lhe dizer algo. Eu tenho um falso profeta aqui dentro de mim, e você tem. A carne, ela é a falsa profecia dentro de mim, só que ela não é mal intencionada. Deixa eu tentar explicar isso. Adão era um espírito que possuía uma alma e habitava no corpo. Quando ele morreu no espírito, a alma, não tendo aonde se apegar, se apegou ao corpo e aos desejos da carne. Agora a carne passou a ser o pai da alma, o mantenedor da alma. Então quando a alma está agitada, a carne quer trazer paz para a alma, mas ela não pode trazer paz para a alma, porque só o Espírito pode trazer paz para a alma. Então, ela profetiza para mim. Quando a alma está agitada, a carne, embora nociva, ela está bem intencionada, ela quer me ajudar. Sua alma está agitada, sabe o que a carne fala? A carne diz assim, olha, deixa eu te ajudar, você precisa se acalmar. Você esqueceu, mas deixa eu lembrar você. Eis o que te digo eu. Tem um pote de sorvete lá na geladeira. E aí você vai lá e entra no pote de sorvete. Sabe o que acontece? Resolve. Você se acalma. A alma consegue estabilizar. Só que isso tem prazo de validade. Tem prazo de validade, porque não adianta você fortalecer o que Deus disse para você matar. Não querer educar a sua velha natureza. Eu estava para ir para os Estados Unidos em 2016, morar lá. Então me alertaram no seguinte, pastor Ricardo. Pastor Juscelio, você vai para a Flórida. A Flórida tem muito brasileiro. Deixa eu falar, toma cuidado, porque se você chegar naquele país e nos primeiros 2 anos você aprender a se comunicar sem aprender a língua,
você não aprende nunca mais. Converteu, fica 2 anos na igreja, aprendeu a viver na carne, sem falar a língua do Espírito. Não adianta educar a velha natureza. Não adianta dizer, Deus, abençoa os meus caminhos. E Deus diz, larga os teus caminhos, vem viver nos meus que já são abençoados. Deus abençoa a minha vida. Não, essa vida não tem como abençoar. Ela já está sepultada. Jesus já deu direito a ela morrer. Vida só tem a dele. Por isso perca a sua vida para ganhar a dele. Por isso que o jovem rico chegou para Jesus e disse, bom mestre, como eu devo fazer para ter a vida? Esse bom mestre, irmão, foi uma manipulação forte. Porque a alma, ela é altamente manipulativa. Irmãos, a alma, ela não trabalha com pecado. A alma trabalha com argumentos para justificar o pecado. A alma cria exigências. A alma marca até o lugar na cadeira, no culto. Se ela chegou, já tem alguém sentado, o primeiro louvor, ela não quer levantar a mão. Porque a alma exige os seus direitos. E lugar de direito é no fórum, na igreja é lugar de entrega, sacrifício, renúncia, cara. Quantos entendem o que estamos falando? E o jovem rico diz, bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus responde exatamente aquilo que ele estava querendo ouvir. Ah, você não conhece a lei? Conheço, desde garota, faço tudo certinho. Tudo certinho. Tudo que é cartilha do estatuto, reza eu faço. Jesus olha para ele, diz o seguinte, amigão, deixa eu te falar uma coisa. Você está acostumado com o seu dinheiro manipular os líderes religiosos aqui, mas cara, você bateu na porta errada. Seu dinheiro aqui não tem vez. Você quer a vida eterna mesmo? Então você vende tudo que você tem e dá aos pobres. Jesus não estava querendo dar a ele um atestado de pobreza, mas um atestado de liberdade. Sabe o que aconteceu com o jovem rico? Ele entristeceu, foi embora. Eu imagino que os discípulos dessa hora, aqueles que andam na alma, disseram, Senhor, será que o Senhor não pegou muito pesado? Tem que ter misericórdia. Irmão, uma coisa é misericórdia, outra coisa é tolerância. Misericórdia é um atributo do Espírito, tolerância é um atributo da carne. A Bíblia diz que você tem que ter misericórdia, mas a Bíblia diz também, tem contra ti que toleras. Quando você usa de misericórdia, você quer poupar o outro. Quando você usa de tolerância, é porque você está poupando alguma coisa em você. Mas tem a mesma estética, mas não tem a mesma natureza. Por isso que eu preciso discernir dentro de mim que natureza eu estou apoiado nas minhas relações. Porque o Espírito Santo só vem junto com aquilo que é a natureza de Cristo. Quantos estão comigo? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi o começo da conversa do jovem rico? Mestre, o que eu faço para ter a vida eterna? Você acha que ele queria a vida eterna? Não. Ele queria a vida dele de rico eterna. A sua vida eterna não existe, cara. A vida eterna é a dele. Se você quiser ter, tem que perder a sua. Não adianta eu querer a minha vida eterna. Ele queria a vida dele de rico eterna. Ele não queria a vida eterna. A alma, ela é altamente manipuladora. Ela me engana. A carne profetiza para mim, me engana. Na minha ansiedade, nos meus temores. E a alma do crente, quando manipula, é pior do que o ímpio. Por quê? Porque a alma do crente, quando ela manipula, ela espiritualiza. Jesus ia para Jerusalém. Ele mandou os discípulos na frente. Mandou a igreja na frente arrumar o roteiro. A igreja olhou à distância e disse, olha, vou botar Jesus para dormir aqui, num hotel aqui em Samaria.
Quando Jesus chega, estava tudo organizado. Que vergonha para a igreja. Porque a igreja, lá não aceitaram Jesus, não. Quando os samaritanos olharam e viram que ele ia para Jerusalém, disse, cara, nós não vamos subsidiar a tua ida para Jerusalém. Você é judeu, a gente não se dá não. Aqui você não dorme. João e Tiago disseram, Senhor, versículo 54, perdão. Os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, quer-nos que digamos que desça fogo do céu e os consuma? Uau! Quando eles disseram isso, Jesus, gente, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não estão apoiados no meu espírito. Só que isso não é o pior, não. O crente, a alma do crente, quando ela manipula, ela espiritualiza. Sabe o que eles dizem? Queres que oramos e façamos descer fogo do céu, como fez Elias? Opa, agora o negócio ficou espiritual. Agora ficou espiritual, porque agora a base é Elias. Quando a alma acha uma base bíblica para ela fortalecer aquilo que Deus mandou enfraquecer. Eu fico imaginando Elias uma hora dessa, se ele ouviu, ele botou a mão na cabeça e disse, gente, não põe meu nome nisso, por favor. Não põe meu nome aí não. Por quê? Porque Elias mandou descer fogo do céu sobre o altar, não sobre pessoas. E a gente, em nome de algo divino, quer que a gente faça descer fogo do céu como fez Elias sobre eles? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho duas filhotas, a Isabel e a Sara. Elas já estão grandes hoje, mas eu lembro na infância delas, volta e meia dava um BO. Volta e meia dava um BO entre as duas, e elas vinham correndo, pai, aquela que chegava primeiro, contava a versão dela e já esperava um juízo meu contra a outra em detrimento da causa dela. Até que chegava a outra filha e contava a versão dela e esperava eu reverter o juízo e matar a outra. E como pai, eu nem estava ligado em quem estava certo e quem estava errado. Eu já estava bolando um plano para as duas voltar a ficar de bem. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai. Tem gente que vai para o monte orar, Deus faz justiça. Cara, Ele está trabalhando para você ficar de bem contra quem você quer matar. Eu preciso entender em que espírito eu estou. Irmãos, saiu a condenação de um homem agora famoso no cenário político. A igreja veio toda para o Facebook fazer festa, se alegrar. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja se alegra na justiça. A igreja não se alegra na condenação de ninguém. Aquela que está apoiada no espírito correto não se alegra na condenação de ninguém, se alegra na justiça. E ficava muito evidente que a alegria não estava na justiça, mas na condenação de. Quem aqui, não precisa levantar a mão, você que tem parente próximo que já se envolveu com droga, tráfico, ou roubo, ou qualquer coisa, e foi parar na cadeia. Você sabe que foi parar na cadeia por justiça, mas o seu coração não se alegrou. Queria ver o Lula no nosso meio hoje, aceitando Jesus. No outro dia todo mundo ia abraçar e beijar, e o povo ia dizer assim, ó, cambada de hipócrita. Até ontem estavam se alegrando na prisão dele. Mas agora estão se alegrando porque agora ele é do partido evangélico. Você não é partidário. Você opera em cima de uma nova natureza. Jesus estava dizendo, cara, vocês precisam saber em que espírito vocês pertencem. Eu imagino Jesus dizendo, gente, Tiago, João, quando vocês saem daqui, vocês dizem que são meu discípulo, Sim, Senhor. Então você precisa identificar em que espírito você está apoiado. Porque você pode parecer piedoso sem estar no espírito da piedade. Você pode parecer bíblico sem estar no espírito da Bíblia.
O evangelho não é uma questão de comportamento. O evangelho é uma questão de natureza. Eu preciso saber em que natureza eu estou apoiado quando eu interajo, quando eu me relaciono. Teve uns anos aí atrás, não faz muito tempo, pouco tempo atrás, eu vi que um ministro de louvor dessa nação, ele decidiu dizer que ele estava acima da média de todos os outros ministros. Eu não achei grande coisa nisso. O que me impressionou foi ver tantos outros ministros de louvor no Brasil. Eu fui para o Facebook arrebentar esse cara com um monte de versículo bíblico. Por que ficaram tão irados? Porque não queriam estar abaixo da média? Talvez estivesse no mesmo espírito daquele rapaz. Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado, que natureza está se movendo dentro de mim. Porque o evangelho não tem a ver com quanto sabemos, mas o quanto estamos nos tornando. Eu preciso discernir. Sabe, eu não estou falando de maldades. Eu estou falando que dentro de mim tem um falso profeta. Davi, quando ele ora a oração do arrependimento, Salmo 51, o adultério com Betseba, no versículo acho que 9 ou 12, eu não sei, mas vai estar ali no versículo que diz assim: ó Deus, tu amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus ama a verdade lá no íntimo, meu irmão, lá no íntimo. Por isso que ele diz: seja o seu sim, seja o seu sim, e o seu não. Ele está dizendo: seja o seu sim de fora, o mesmo sim de dentro, e o seu não de fora, o mesmo não de dentro. Anda na verdade lá no íntimo, porque eu conheço aquela verdade que é lá do íntimo. Quantos sim eu digo aqui, mas não é verdade, cara. Por isso que no Salmo 94, acho que é no versículo 20, que diz, esse eu vou ler, eu acho, isso é para mim saber se eu estou certo nesse salmo mesmo. Salmo 94, versículo 20. Diz assim: pode acaso associar-se contigo um trono de iniquidade que forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Uau! Isso é próprio da alma. Quando a alma tem uma lei que apoia a conduta externa dela, ela se movimenta naquilo que é próprio dela. A maldade da natureza caída. Irmãos, a natureza caída, ela inclina para o mal, não tem jeito. Tem gente que gosta de dizer que a criança é inocente. Não, criança não é inocente. Criança é ingênua. Deixa eu dizer uma coisa para você. Para cada atributo do Espírito de Deus, existe uma versão falsa que Satanás cria, que opera na minha carne para me enganar. Eu vou repetir isso. Para cada atributo do Espírito de Deus, existe uma versão falsa que me engana, que tem a mesma estética, que cabe dentro de um versículo bíblico, mas não tem a mesma natureza. A natureza é antagônica. Sabe, o joio e o trigo, eles tinham a mesma estética, mas eles não tinham a mesma raiz. A gente usa dizer que a criança é inocente. Não, a criança não é inocente, a criança é ingênua. Inocência é um atributo do Espírito de Deus. Ingenuidade é um atributo de Satanás. Porque ser inocente é não ter maldade.
Ser ingênuo é não ver a maldade. Jesus nunca respondeu na mesma moeda para Judas, porque ele era inocente. Mas ele nunca foi enganado, porque ele não era ingênuo. Irmão, criança não é inocente. Criança é ingênua. Por isso que a gente engana tão fácil. Agora deixa eu perguntar uma coisa para você que é pai e mãe. Alguém aqui precisou ensinar sua criança a fazer birra? Quem precisou ensinar o seu bebê a fazer birra? A estutice está ligada ao coração da criança. Só que ela é ingênua. Depois ela cresce, aí ela aprende a maquiar a sua malícia. Porque a criança, ela é inocente no sentido de não saber esconder a malícia, não no sentido de não tê-la. A gente cresce e a gente aprende a esconder. Depois a gente fica velho e desiste de esconder. Por isso que a gente, a mãe depois que ficou velha ficou tão ranzinza. Sempre foi, desistiu de esconder. É verdade, cara. Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado. Que uma coisa é a inocência. Para cada atributo de Deus, irmãos, tem um atributo da carne. Se eu não vencer o falso profeta que está dentro de mim, eu não venço o falso profeta que está fora de mim. Ser inocente é uma coisa, ser ingênuo é outra. Deixa eu falar uma coisa para você. Toda pessoa que caiu no golpe do bilhete premiado, não caiu porque era inocente, caiu porque era zoiludo. Esses mercadores do evangelho, que arrancam o dinheiro do povo, com a Bíblia e o microfone na mão, não trabalham na inocência deles não, trabalham na cobiça deles. Por isso não adianta educar a velha natureza, porque a velha natureza, ela só vem ofertar se ela descobriu que ela pode ganhar alguma coisa, aí ela vem. Sabe o que acontece com a velha natureza quando ela vai ofertar? Ela só mudou de lugar. Deixou de ir na lotérica, jogar no bicho e vem aqui jogar no gasofilácio. Agora a nova natureza não, cara. Mesmo que você não chame para ofertar, ela quer entregar. Porque a nova natureza é doadora, é da natureza doar. Porque é adoração. Deus não ama porque Ele tem amor. Deus ama porque Ele é amor. Por isso eu preciso saber aonde eu estou apoiado nas minhas relações. Porque o Espírito de Deus, Ele entra junto com aquilo que Ele chamou para edificar a minha nova natureza. E se eu não matar o falso profeta que está dentro de mim, que me engana, e que me escraviza, que tem a alma, ela consegue atender suas necessidades, mas depois ela está escrava. A alma está agitada. A carne diz, fuma um cigarro que passa. E pode fumar que passa, meu irmão. Mas daqui a pouco tem que fumar outro. E depois tem que fumar outro. E daqui a pouco a alma está presa em 3 carteiras de cigarro por dia, não dá mais. Aí a alma fica mais desesperada ainda. E a carne tem que ir num padrão mais alto. A carne diz, sabe de uma coisa? Fuma um baseado. Se tu fumar um baseado, você vai ver. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus nunca ministrou na alma das pessoas. Jesus ministrava no espírito das pessoas. Samaritana, o teu marido onde está? Eu não tenho não, Senhor. Agora você falou a verdade. Já começamos a entrar num ambiente melhor. Porque agora você está falando a verdade. Porque você teve 5 maridos. E o 6º que você tem não é seu. Mas eu tenho uma notícia boa para você. O 7º chegou. Mas não chegou para ministrar na sua alma e suprir as suas carências com os homens que fizeram com você. Chegou para ministrar no seu espírito, para te dar uma água no teu interior, para te dar capacidade de construir relacionamentos duradouros. Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado. O apóstolo Paulo, ele escreveu para todo mundo ver, e lê até hoje, que Pedro
Pedro tinha algumas fraquezas de caráter. Ele disse, olha, Pedro, gente, quando está aqui conosco, ele come uma carninha de porco, joga uma bolinha no sábado, mas quando chega algum irmão judeu, ele já fica... Aí, opa, já tem um trejeito diferente, cara. Aí ele já fica espiritual. É carne. Se tem ética no reino de Deus, o Paulo não sabia que existia isso. Irmãos, tem muita ética no pastoral que não cabe no reino. Só que esse mesmo Paulo, que diz que Pedro foi hipócrita, ele escreve em Gálatas dizendo o seguinte: olha, aquele que se deixar circuncidar, separado está de Cristo. Só que ele, Paulo, quando vai entrar em Jerusalém, circuncida Timóteo. Agora eu te pergunto, quem é que estava mais hipócrita? Paulo ou Pedro? Só Pedro. Embora a atitude, olhando de fora, era hipocrisia igual, mas a natureza não era. Porque Pedro, quando se comportou daquele jeito, estava se protegendo. Paulo não. Paulo estava protegendo a entrada do evangelho de Jerusalém. Paulo estava apoiado numa natureza do Espírito. Quantos entendem o que estamos falando? Porque o amor não se poupa, o amor poupa o outro. Sabe uma coisa que eu vejo nos pais de hoje? Os pais hoje não conseguem ver filhos sofrer. Eles não buscam o respeito dos filhos, eles buscam o amor dos filhos. Trocam respeito por amor. E os pais antigamente não negociavam respeito por amor. O filho podia ficar emburrado e não amar o pai, mas o respeito tinha que dar. Porque quem é criança ainda não está pronto para amar, não sabe amar. O imaturo não sabe amar. Agora, se aprender o respeito, quando amadurecer, vai saber amar. Ai, pastor, mas eu não consigo ver ele sofrer. Eu quero poupar ele de sofrer. Eu tento poupar ele da dor. Não, você não tenta poupar ele da dor. Você não quer poupar a dor dele. Você quer poupar a sua dor de ver ele sofrer. Isso não é amor. Porque o amor não se poupa. O amor poupa o outro. Por isso eu preciso discernir em que espírito eu estou apoiado. Se eu estou no espírito da piedade ou da autopiedade. Se eu estou no espírito pacífico ou se eu estou no espírito passivo. Porque tem a mesma estética. Irmãos, a Bíblia diz, bem-aventurados pacíficos. Amém? Agora uma coisa é ser pacífico e outra coisa é ser passivo. Porque o pacífico, ele guerreia pela paz. Mas o passivo não guerreia por nada. Por isso que às vezes a gente vê algumas esposas na igreja. Sabe, eu não sei quem já soltou pipa aqui antigamente, que tinha aquelas rabiolas grandes. Quando volta e meia desatava a rabiola, meu irmão, aquela pipa ficava assim, ó. Tem esposa que parece umas pipas daquela que perde a rabiola. Aí a gente olha para ela e já tem um carimbo, é a Gesa. É a Gesa. Ainda vem outro e diz assim, rapaz, você precisa ver o marido dela. Que homem bom. Não tem boca para nada. Uma pessoa do bem. Um homem pacífico. Irmãos, 95% das vezes esse homem não é pacífico. Ele é passivo. E os mesmos demônios que prendem esse homem num cativeiro de passividade são os mesmos que aceleram essa mulher para ser uma pipa desgovernada. Mas olhando mais fora, o problema é ela, que ela é a Gesa. Eu trabalho com matrimônios há mais de 20 anos. 70% dos casos, o problema não está onde todo mundo acha que está. O problema que todo mundo acha que está é só um extrato da onde o problema verdadeiramente está. Se alguém quiser dar um glória a Deus, aleluia, pelo menos para mim parar de ficar intimidado. Nós não estamos falando de ser mal. Eu estou falando que
eu só venço o falso profeta do lado de fora se eu vencer o manipulador que está aqui dentro, que me engana, que luta para fazer vingar, viver aquilo que Deus quer enfraquecer. E tem uma pessoa na Bíblia que ela se tornou um emblema, porque nada faz a alma manipular mais do que a ansiedade. Porque a ansiedade, ela trabalha com uma série de medos, então ela precisa se segurar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem não governa aqui dentro, sempre quer controlar aqui fora. O marido que não governa o ciúme dele aqui dentro, quer controlar a esposa do lado de fora. A esposa que não governa o seu ciúme aqui dentro, quer controlar o marido do lado de fora. Quem não governa aqui dentro, quer sempre controlar do lado de fora. Quando consegue controlar do lado de fora, então as coisas ficam tranquilas. Só que tranquilidade é o padrão da alma, o padrão do espírito é paz. Por isso que às vezes a gente começa a cutucar muito Deus. Aí Deus vem ajudar, e quando as coisas vêm, parece que pioram. Não é que pioram, é que para Deus trazer o padrão dele, que é paz, muitas vezes tem que mexer no nosso padrão, que é tranquilidade. Às vezes vai mexer na nossa tranquilidade, para poder trazer paz. Quantos entendem o que estamos falando? É o movimento do Vale dos Ossos Secos. Nós temos um cemitério quieto, irmão, tranquilo. Sabe aquele cemitério de Testemunho de Jeová? É bonito, não é? O cemitério é uma coisa sinistra, mas é uma coisa tranquila, irmão. Pensa num lugar de um monte de gente, ninguém fala mal de ninguém, é um cemitério. Quem não tem medo, quer vir a um lugar calmo, vai no cemitério. Só que daqui a pouco o Espírito e a palavra começam a ser liberados sobre aquele cemitério. Irmão, a Bíblia diz que um grande rebuliço acontece. Caveira saindo correndo, esbarrando na perna, no esqueleto com esqueleto. Ficou um terror aquilo. Agora olhe para mim. Imagine aqui um cenário do cemitério quieto, tranquilo. Imagine aqui esse cenário, o grande rebuliço que começou a acontecer. Caveira esbarrando com caveira, esqueleto. E eu perguntar para você, igreja, nesses dois cenários, aonde que Deus está e aonde que o diabo está? Não, o diabo, Deus está aqui, nessa tranquilidade. Ali o diabo se levantou e Deus diz, não chame a eu de diabo, por favor. Ali está tranquilo, mas está debaixo de um governo de morte. Quando eu venho, eu tiro o controle da morte. Um rebuliço acontece, mas a paz vai vir. Cada osso vai se juntar ao seu osso. O nervo virá, a carne virá, a pele virá. E não é só ressuscitar não. Um grande exército começa a nascer. A gente fica provocando muito Deus com essas novas canções, que o teu reino vem. Irmão, se o reino de Deus vem, o padrão dele também vem. Tranquilidade é aquilo que você consegue fazer com as suas mãos. Paz é aquilo que só Ele pode dar pela sua submissão. Por isso, se você quiser ter uma noite tranquila, toma um tranquilizante. Mas se quiser ter uma noite de sono, vai precisar ter paz. Por isso que quando Deus vem, às vezes a gente, ao invés de ficar abençoado, fica desiludido. Porque a desilusão nunca foi do diabo, a desilusão sempre é de Deus. Porque o que é desilusão? É o processo de sair da ilusão. Por isso que às vezes marido, esposa, pai, mãe descobre uma bomba que explode dentro de casa. Ai Deus, e agora? Meu Senhor, eu estou desiludido, o diabo. Não, você está desiludido, não é o diabo não, sou eu. Agora o negócio está feio, mas agora você tem a verdade. E eu só me movo num campo chamado verdade. Você tem um diagnóstico correto, então agora você tem um ponto para iniciar a cura. Porque você não tem a cura até que você tenha um diagnóstico correto. Quantos entendem o que estamos falando? E a nossa ansiedade, irmãos. Vamos ver na Bíblia, tem um João 11 ou 9, não sei. Em algum lugar na Bíblia aqui. Mas é João, ou 9 ou 11. Eu queria pedir uma coisa para você. Não olhe o seu relógio, por favor. Eu não olho o meu para mim não me sentir culpado. Você não olha o seu para não dar raiva, tá bom? Vamos caminhar mais um pouquinho.
João 11. Irmãos, todos conhecem a história de Marta e Maria, amém? E Lázaro. Agora precisamos entender uma coisa. Marta e Maria não se trata de duas pessoas. Marta e Maria se trata de duas realidades dentro de mim. Uma da alma e outra do espírito. Saul e Davi não se trata de duas pessoas. Saul e Davi se trata de dois governos dentro de mim. Saul é o governo da carne, que opera debaixo de um sistema diabólico. E Davi é o governo do espírito, que opera debaixo de um sistema celestial. Por isso que quando Saul ficava endemoniado, o que ele fazia? Chama Davi para adorar, porque quando a sua alma fica agitada, se você adora no espírito, ela se aquieta. Porque são duas realidades. Agora, importa dizer que Jesus nunca recriminou Marta por ela não ser uma crente ruim, maldosa, que não tinha dedicação nas coisas de Deus, que não jejuava, que não orava. Não, o problema de Marta não era nada disso. Marta, olhando de fora, era uma crente que dava de 10-0 em Maria. Só que Maria estava, Jesus disse: Marta, por causa da tua ansiedade, as coisas do Espírito você não desfruta. A boa parte que é do Espírito você não recebe. E Marta, irmãos, debaixo da ansiedade, o espírito de manipulação se movimenta muito forte. Se você olhar no capítulo 11, diz assim, ó: estava tão enfermo em uma aldeia, certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer ao Senhor: eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Eu quero tributar essa frase aqui a Marta. Eu já pedi licença ao Senhor de tributar a Marta esse recado, porque esse aqui é um torpedo de alto nível de manipulação, meu pastor. Lázaro está doente e Marta fica sabendo que Jesus está aqui em Barueri, no lado, na cidade vizinha. E ela diz, manda chamar. E ela já manda um torpedo de manipulação. Ela diz: mestre, aquele a quem tu amas está doente. Ou seja, se você não vir visitar, porque você não ama. Quem é pastor sabe o que eu estou falando. Conhece essa frase, pastora? Fulano está precisando tanto de uma visita. Vai visitar você. Fulano não tem nada em casa para comer. Você tem? Tem, então dá a sua comida para ele. Quer ser bom com a minha bondade? Quer ser generoso com a minha generosidade? Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado. E Marta, ela envia um torpedo: mestre, aquele a quem tu amas. Só que o versículo continua dizendo, versículo 4, ao receber a notícia, disse: essa enfermidade não é para a morte. Versículo 5, ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Uau! Sabe, pastor Ricardo, eu penso que quando João começou a relatar essa história, eu acho que esse versículo 5, quando João foi escrever que Jesus demorou 2 dias para ir, eu acho que Jesus entrou: ô João, escreve uma coisinha que eu queria que escreve que eu amo Marta, que eu amo Lázaro, que eu amo Maria. Só que eu não vou no tempo da manipulação, eu vou no tempo do Senhor. Eu vou no tempo do meu Pai, eu não caminho debaixo desse espírito. Porque se você quiser vencer o manipulador do lado de fora, vai primeiro vencer o que está aqui dentro. Se eu não vencer o falso profeta que está aqui dentro, eu não venço do lado de fora. Versículo 17, versículo 20, 17. Então Tomé, chamado Dídimo, 17, quando Jesus encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava 15 dias
15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para o consolar a respeito do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em... Agora deixa eu dizer uma coisa. Marta mandou avisar: aquele quem tu ama está aqui. Jesus disse: pode estar. Avisa a Marta e Maria que eu estou indo. Só que ele, quando chegou, ela já estava morta. Daqui a pouco Jesus está chegando na aldeia. Nem entrou na aldeia ainda. Veio o recado: ó, Jesus está chegando. Maria, a adoradora, a Bíblia diz que ficou sentada dentro de casa, porque ele falou que vinha ali. Se ele falou que ele vinha, ele vai cumprir que vem. Agora eu te pergunto, a ansiedade de Marta segurou ela sentada em casa? Não. Marta sai correndo e vai encontrar Jesus no caminho. Porque a minha ansiedade faz eu precipitar o que eu tenho que esperar e faz eu procrastinar o que eu tenho que fazer. A ansiedade me tira do tempo do eu sou. E ele não era e nem vai ser. Ele é o eu sou. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Uau! Agora Marta vai encontrar Jesus no caminho. E ela diz assim: olha, o meu irmão já morreu. E se eu tivesse aqui, ele não teria morrido. E Marta estava censurando Jesus e transferindo culpa para Jesus. Só que esse não é o pior. O golpe maior vem agora. Versículo 22. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Pronto, já ficou devendo. Jesus tem que fazer alguma coisa. Quantos entendem o que estamos falando? Não, mas agora o Senhor é o culpado, Ele está nessa situação. Mas agora eu sei que se o Senhor pedido, Deus faz. Irmãos, a capacidade que a alma manipulativa tem de botar o outro no enrosco que não... Você já se viu, às vezes, por isso que família é tremendo, né? Família é uma coisa fantástica. No telefonema você já fica devendo, tem que fazer alguma coisa. Quantos entendem o que estamos falando? Às vezes tem aquela pessoa que liga para você e ela faz uma conversa e você já ficou na obrigação. Tem uma capacidade de fazer você ficar devendo para ela sem ter comprado nada. E família é a coisa fantástica, não tem nada mais que prova a gente que família. Se você vencer um campo missionário chamado família, você pode pregar para o budista, você pode pregar para o muçulmano. Tem gente que tem um trabalho debaixo da ponte, endemoniza a igreja toda, porque acha que ele é que está fazendo a obra de Deus, que ele abraça o mendigo. Irmão, abraçar o mendigo fedorento, ele acha isso o máximo. O irmão na igreja não consegue abraçar. Só abraça o mendigo porque é quem ele se acha muito maior que o mendigo. Então ele acha que ele está fazendo isso. Quero ver, abraça o irmão. Abraçar o de longe, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. E família, irmão, família prova a gente demais. Sabe, às vezes a gente tem aquela festa da família. Tem a festa da família, Ricardo, e a gente vai. Mas a gente já diz antes: eu vou hoje, mas dessa vez eu não vou falar nada. É porque eu sou espiritual. Eles não. Eu estou num outro padrão. Eles não são crentes, não tem Jesus, e os que tem não estão no nível que eu estou. Então eu não vou falar nada. Aí a gente vai. Quando chega lá, daqui a pouco vem aquela primeira espetada. E o diabo usa quem ele quer, né? O cunhado, o tio, o irmão, enfim, a família é fantástica. Aí a gente, aleluia, glória a Deus, sou espiritual, sem problema. Eles são da casta menor, eu estou aqui. Sabe, quando Pedro saiu do barco, que ele andou na água, ele deu uns 5 passos na água, olhou para trás. Vocês precisam... Já estava afundando. Porque o orgulho pesa. Orgulho pesa. Aí daqui a pouco vem aquela
segunda espetada, oh, aleluia, glória, aleluia, a expressão já não é tão santa agora, mas segura, não devolve nada. Daqui a pouco vem a terceira, irmão, aquilo é como uma funda puxando para trás. Chega uma hora a gente solta e acaba fazendo e falando tudo aquilo que critica neles. Esse silêncio me assustou. E por que faz isso, pastor Ricardo? Só que isso é bom. Irmão, essas crises na família é bom. Porque isso mostra, sabe, irmãos, quando dá esses BO que a gente acaba fazendo e falando aquilo que a gente critica neles. Isso é Deus mostrando para mim o quanto deles ainda tem em mim. O quanto eu só evangeliquei o meu comportamento, mas eu não estou na natureza do Espírito. Ainda os espíritos familiares que aprisionam eles ainda têm acesso à minha vida. Porque você, mas eu vou ajudá-los espiritualmente. A minha ajuda eles não querem. Você só ajuda espiritualmente quem você se desliga emocionalmente. Por isso que Paulo escreveu, sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Você só pode se fazer escravo de quem você é livre. Família é uma coisa fantástica, cara. Nós estamos no seminário da família. Versículo 23. Declarou Jesus: teu irmão irá se ressurgir. Eu sei, replicou Marta, ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Irmãos, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a... Que coisa fantástica. A Marta chega: Jesus, se o Senhor tivesse aqui no passado, ele não teria morrido. Ele vai ressuscitar. Não, eu sei que no futuro ele vai ressuscitar. Marta, por favor, você precisa entender que eu sou a ressurreição agora. Na sua ansiedade você não se conecta comigo. Ou você se gruda no passado, ou você se gruda no futuro. E eu sou agora. Por isso eu preciso estar no Espírito correto. Versículo 28. Tendo dito isto, Marta retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em segredo: o mestre está aqui, chegou e te chama. Uau! O que aconteceu? Marta não consegue o que ela queria. Ela vai até Maria, mas ela vai em segredo, para dizer que Jesus está chamando ela. Por que ela foi em segredo? Porque o mestre não estava chamando. Era a ansiedade de Marta, tentando fazer as coisas funcionar na força da sua necessidade de aquietar a sua alma. Porque a manipulação funciona assim. Ela não conseguiu nada com Jesus. Ela disse: sabe de uma coisa, mas eu sei quem consegue. Não foi assim o início da queda? O diabo queria derrubar Adão, não conseguia. Daqui a pouco ele olhou: opa, descobri quem consegue. Descobri quem consegue. E os demônios perguntaram: mas como, seus diabos? O Senhor tinha falado para nós que não derruba esse homem, agora diz que vai derrubar. Eu não derrubo não, mas eu sei quem consegue. Quem? A mesma pessoa que tem poder para deixar esse homem em pé, certamente terá poder para derrubá-lo. Porque ela tem o poder de edificar e tem o poder de destruir. Quando vocês estão comigo? Então Marta pensa: rapaz, eu não tenho essa entrada em Jesus não, mas eu sei quem tem. Maria tem. Maria tem uma entrada nele, e eu tenho uma entrada em Maria. Já sei como eu vou resolver isso. Só que isso não foi pensado. Nós estamos falando de uma maldade racional. Estamos falando de uma alma sem o governo do Espírito. Ela manipula e ainda espiritualiza. Sabe, irmãos, eu tinha uma maneira de
manipular que eu mesmo desconhecia. Cada vez que a minha Lulu, minha esposa, ela tentava acertar uma conversa comigo, me confrontar em alguma coisa que era ruim para mim, eu tinha uma maneira de manipular desconhecida, não era intencional para mim aquilo. Eu criava um grau de estresse alto, pastor Ricardo. E como eu sei que ela não gosta de briga, de estresse, então ela dava um passo para trás, que era a maneira de eu recuperar o controle daquilo que eu não queria que mudasse. Quantos entendem o que estamos falando? Quando ela me confrontava em alguma coisa que eu não queria mudar, eu já logo criava um estresse alto, daí ela recuava, daí eu conseguia aquilo que eu queria. Não mexer no que eu queria que mantivesse daquele jeito. Porque é a força do manipulador ativo. E tem o manipulador passivo também, porque o manipulador passivo, pastor Ricardo, ele funciona ao contrário. Quando ele vê que ele erra, ele tem uma capacidade de silenciar. Aí o manipulador ativo, ele quer resolver a situação. E o manipulador passivo, ele consegue controlar suas emoções. Ele cala. Aí o ativo grita, daqui a pouco se vê brigando e já perdeu a razão pela maneira que lidou as coisas. E como perde a razão da maneira que tratou o assunto, acaba perdendo a razão naquilo que está certo, porque o manipulador passivo sabe como fazer com o seu silêncio desestabilizar o outro, para fazer o outro perder a razão naquilo que ele não quer que mude. Quantos entendem, irmãos, eu estou falando aqui? Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado nas minhas interações. Até eu descobrir que isso era uma defesa minha, e não ter que lidar com um tipo de morte que me assusta. Às vezes eram coisas simples, pastor Ricardo, coisas simples, mas que para mim era amedrontador, e eu não sabia porque era amedrontador. Eu sei lá, alguma experiência que eu tive no passado, seja o que foi, mas qual era o meu medo? Medo de chegar para minha esposa e dizer: meu amor, deixa eu falar uma coisa para você, você está certa. Eu faço mesmo isso do jeito que você está falando, mas eu quero dizer que não é maldade. Eu não sei lidar com isso, me assusta. Eu tenho medo de lidar com essa questão. Você faz exatamente isso do jeito que você está falando, é do jeito que eu faço. Mas por que eu não abro o jogo desse jeito? Porque eu tenho medo de vir para dentro do jardim do Éden. Andavam nus e não se envergonhavam. E se eu destampo a minha nudez para ela, qual é o meu medo? É colocar na mão dela uma arma, para na primeira briga ela me machucar naquilo que me dói muito, e por isso que eu protejo. Então eu prefiro fortalecer a minha alma e não deixar ninguém tocar, do que correr o risco de ser crucificado e experimentar uma ressurreição ali e viver um nível de liberdade que já não importa mais. Tocou, tem cicatriz. Quantos entendem o que estamos falando? Irmãos, o Espírito Santo, ele vem junto. Sabe, às vezes eu prego para casais, eu falo da importância de andar na luz. Eu falo do perigo de andar nas trevas, porque o diabo tem acesso. Às vezes, o marido, a esposa sai dali, pastor Ricardo. Aproveita aquele momento que eu preguei, usando a pregação que eu fiz, para confessar uma coisa, só para sair da garra do diabo. Ou então está tanto tempo agoniado, não consegue viver debaixo daquela pressão, vai lá e despeja aquela confissão em cima do cônjuge. Aí dá tudo errado, e no outro dia ele liga para mim: pastor, fiz como você falou, já sou culpado. Fiz como você falou e agora agora ela quer ir embora. Eu digo: você fez como eu falei, mas não fez no espírito do que eu falei. Porque uma confissão que o Espírito Santo vem junto, é uma confissão pautada em arrependimento. E sabe quando que uma confissão é apoiada em arrependimento, meu irmão? Se você feriu a sua esposa, sabe quando que uma confissão sua pode levar, o Espírito Santo vem junto com você? É quando ela está apoiada em arrependimento. E quando ela está apoiada em arrependimento? Quando você só tem uma intenção, ao confessá-la,
você só tem uma intenção: restituir a pessoa lesada. Você não quer mais nada. Não importa o preço que você vai pagar, sua reputação, você quer restituir quem você lesou. E sabe o que acontece agora? Vai ter dor, vai ter choro, mas vai ter cura, porque na verdade o Espírito Santo entra junto. Porque no Espírito dele, ele vem junto. Vai ter dor, vai ter sofrimento, mas tem cura. Porque toda morte que você escolhe na cruz tem uma ressurreição que te espera. Nós não estamos falando do karma. Não é a morte pela morte. Quantos estão comigo? É difícil. E o quanto eu trabalho. Irmãos, a gente lida com casos de recuperação, pastor. Às vezes é muito comum aos homens lá. O cara passa os 9 meses na casa de recuperação, se enche de Bíblia, de Deus, volta para casa. Mas por causa do histórico da vida dele, ele não é muito dado ao trabalho, ele não é muito dado à responsabilidade, mas ele volta para casa. E aí para a esposa já é um ganho, né? Voltou o marido, voltou o pai das crianças. Mas daqui a pouco ela quer dar uma confrontadinha nele, que só parar de beber e bater nela não é o suficiente, né? Tem gente que depois de 30 anos do evangelho pega o microfone e diz: eu tenho um tiro aqui, uma facada. Tudo que ele tem para contar ainda é o que o diabo fez. Tem pouca coisa. Irmãos, Saulo foi Saulo por pouco tempo, construiu a história como Paulo. Então ela dá uma apertadinha nele. Sabe o que ele faz? Ele cria já um grau de estresse e ele já comunica: olha, vou cair na droga de novo. E ela, com medo que ele vai perder, então ela se abaixa. Ele consegue manter as coisas do jeito que ele quer. Agora tem comida, mesa e banho sem droga, mas está resolvido. Mas lá um dia o negócio fica tão escancarado que ele não tem mais o que fazer. Aí sabe o que ele faz? Ele inverte. Ele chama a esposa e sabe de uma coisa: eu vou embora, você não merece um homem igual eu. Você merece uma pessoa melhor. Não, nossas crianças merecem um pai melhor. Deus vai arrumar um homem bom para você. Eu vou embora. Aí a esposa diz: não, pelo amor de Deus, fica aí. Vamos buscar o pastor, Deus vai ajudar. Pronto, ele só mudou o jeito. Ele só mudou o movimento, mas a manipulação continua igual. Parece que agora se tornou espiritual, quebrantado. Sabe, eu e a Lulu, nós temos um acordo lá em casa já de muitos anos. Nosso acordo é assim: quando um começa uma conversa muito estúpida, o outro fala assim: olha, meu amor, se você quiser começar de novo, fica à vontade. Aí a gente começa de novo bem manso, e o outro recebe como se a primeira vez não tivesse acontecido. Só que esses dias eu estava em casa, tomando café, eu, a Lulu e a Sara. E a Lulu assim: amor, amanhã você tem que pagar essa conta, eu quero que você vá no mercado assim, eu quero que você vá lá. Eu disse: linda, se você quiser começar de novo, fica tranquilo que você está me mandando, né? Aí ela assim: amor, ô meu amor, amanhã, lindo, tu precisa passar em tal lugar e eu quero também que você foi ali e eu quero que você faça isso. Eu digo: amor, você só adocicou a voz, continua me mandando. Porque a alma é altamente manipuladora. Ela não se submete ao governo do Espírito. Eu preciso discernir em que espírito eu estou. Os movimentos, a dinâmica relacional da minha alma. Porque ele só se move no âmbito chamado verdade, de quebrantamento. Tem gente que diz: eu sou verdadeiro. Por isso que algumas pessoas não gostam de mim, porque eu falo na cara, porque eu ando na verdade. Eu digo: irmão, tem 2 tipos de maledicente: o que fala por trás e o que fala pela frente. Quem anda no Espírito vai aprender a perder, vai aprender a sofrer. E vou te falar uma coisa: não é peso. Por isso, pastor, que Gideão tinha que matar o segundo boi. Porque o primeiro boi é a alma, ela não se sacrifica, é só o segundo, no espírito. O primeiro boi, irmão, ele aprende a manha, mas não se sacrifica não. Vamos acabar com isso, por favor. Vou terminar. Alguém me diga onde é que eu parei aqui na Bíblia, eu vou terminar.
Versículo 29 agora, né? Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Opa! Jesus está vindo ressuscitar Lázaro. Mas Marta, na ansiedade, quer tanto Lázaro ressuscitado, mas parou Jesus no caminho. Quantos entendem o que estamos falando? A alma, ela quer tanto que ao invés de ajudar, ela para o Jesus. Ela para Jesus. Ela às vezes ela que complica. Sabe, pastor, algumas esposas, sabe qual é a maior queixa das esposas hoje? Para mim, as esposas, quase sempre a queixa delas é olhar para o marido e ver o cara inerte em algumas áreas da vida dele, anestesiado ali, dormindo literalmente. Parece óbvio, ele não se mexe, ele não se posiciona, não acorda. Não importa o quanto que ela fala, parece que entra por aqui, sai por aqui, todo mundo vê, mas menos ele. Eu não vou perguntar quantas esposas nem mexe, nem respira agora, por favor. Mas deixa eu dizer uma coisa para as esposas. Eu não estou falando de piada não, irmãos, eu quero falar muito sério, porque isso é princípio. Se você olhar o Éden, você vai ver o princípio de muitas coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o teu marido está dormindo em algumas áreas, sabe, quando Deus estava formando a mulher, qual era o estado do marido? Ele estava dormindo. Deixa eu dizer uma coisa para as esposas aqui. Se o seu marido está dormindo em alguma área da vida dele, é porque você está sendo formada em alguma área na sua vida. Não queira acordá-la na força do braço, para que você não fique deformada. A Bíblia diz em Cantares de Salomão: não desperte o amor até que ele queira. Deixa Deus terminar de formar você, que ele acorda. Não negligencie princípios bíblicos. Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não teria morrido. Exatamente a mesma frase de Marta. Essa frase na boca de Maria era de Maria? Não dá tempo para falar sobre isso. Jesus, vendo-a chorar, chorou também. Versículo 39. Preciso ir lá. Versículo 39, precisa acabar. Então ordenou Jesus: tirai-a. Jesus vai ressuscitar Lázaro, finalmente, apesar de Marta. Só que quando ele manda tirar a pedra, eis que alguém surge. Disse-lhe Marta, irmã do defunto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias que está morto. Eu digo: não é possível, cara. Não é possível. Irmãos, tudo que você força na alma, você é que impede, porque a ansiedade cria exigências, mas não tem fé. Você já parou para pensar que aquela que mais força a barra para acontecer é a que está impedindo que aconteça? Eu não sei porque que hoje está caindo mais para o lado das mulheres. Normalmente eu pego com os homens. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu queria que você pensasse sobre isso. Às vezes quem mais quer é o que mais barra. Eu queria que você pensasse em uma família, tempo da caverna. Amém? A esposa está ali no micro-ondas de pedra, esquentando alguma comida. O marido está no sofá de pedra, vendo um filme na televisão de pedra. A criança está brincando lá fora. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem uma faceta do marido e do casal, que a esposa funciona dentro de um mover profético e o marido dentro de um mover apostólico. Ela está aqui no micro-ondas de pedra assando alguma coisa, o marido lá assistindo o filme, a criança lá fora, de repente ela diz assim: meu amor,
Tem uma besta fera se aproximando lá fora e a nossa criança está lá fora. Irmão, quem foi que disse isso para ela? Cara, isso Deus deu para a mulher. Deus deu para a mulher uma movimentação profética, um senso de percepção no espírito. Que não adianta, Deus deu para ela. Só que agora, ela acabou de cumprir o seu papel. Ela liberou a profecia, ela liberou a revelação. Agora ela precisa de fé para entender que o papel dela acabou aqui. Acontece que esse cara sentado no sofá de pedra, vendo filme na televisão de pedra, sabe o que ele decidiu? Que ele vai terminar de ver o capítulo. Vai esperar o capítulo acabar. Agora, ela, no seu instinto de salvação, ela sai do seu lugar, vai lá e salva a criança. Salva ou não salva? Salva. Isso que é o problema, ela consegue, dá certo. Enquanto ela salva essa criança, o diabo vem aqui e dá mais 3 laços de passividade nesse homem. Daqui a pouco ela está numa outra situação, menor que aquela, que ele até já fez antes. E ela libera a profecia, move no espírito, abre a página da revelação. Só que ela não entende que o papel dela acabou aqui. Ela vai e ela faz, e o diabo dá mais 3. Daqui a pouco ela está reclamando, porque ele não se posiciona, porque ele não assume um sacerdócio, porque ele não assume o governo. Ela não sabe que ela é a que está mais provocando a paralisação daquele marido que ela quer que se mova. Senhor, já cheira mal. E agora já não é mais Marta, irmã de Lázaro, é Marta, irmã do defunto, você viu? Porque na sua ansiedade você é irmã da morte, você não é irmã da vida. Eu preciso saber em que espírito eu me movo. Jesus acabou ressuscitando Lázaro, apesar de Marta. Apesar de você e de mim, Ele tem feito muitas coisas na nossa família. Mas ainda podemos experimentar a melhor parte. Marta, Marta. Como crente, não tenho nada para reclamar de você. Mas a tua ansiedade faz você não ter acesso à melhor parte. Maria consegue acessar a melhor parte, porque ela sabe esperar, aquietar-se, sabe andar na natureza da adoração. Por isso que com Marta, Jesus discutiu teologia. Com Maria, Ele encontrou um ambiente para ressuscitar Lázaro. Fica de pé comigo. Obrigado por não olhar no relógio. O Senhor quer tocar a nossa casa, no Espírito dEle, no Espírito correto. Porque o Evangelho não é uma questão de comportamento. O Evangelho de Jesus Cristo é uma questão de natureza. Eu sei que já está tarde, mas quem ficou até agora, pelo menos uns 5 minutos de adoração, entregando a sua Marta para Jesus, para que Maria possa governar dentro de mim e de você. Porque Marta e Maria falam de uma pessoa só. Ora la basura macantara. Ria calamassor. Me ajude. Entenda. Eu não queria que você entendesse isso como uma pregação, mas como um lugar em Deus que o Senhor está abrindo para a gente entrar. Porque junto com a palavra vem uma unção que me abre um caminho. Porque toda revelação, ela tem um propósito: me deslocar do lugar que eu estou. Por isso que quando as verdadeiras visitações de Deus eram assim: fulano, sai da tua terra e vai para a terra que eu tenho para te mostrar. Porque a revelação, ela busca um deslocamento. Por isso que quando você tem uma revelação e não se move, alguma coisa morre dentro de você. E com o passar do tempo, você passa a viver do que sabe, não do que tem. E é horrível. Você já tentou evangelizar um desviado? Você fala um versículo bíblico para ele, ele fala 5 para você. Ele sabe tudo, mas não tem mais. E você não vive do que sabe, você vive do que tem.
E se tem uma realidade espiritual na sua vida, então tem vida. Se você só tem uma informação sobre ela, então ainda precisa vir a vida. Por isso o Senhor está nos desafiando a fugir dos nossos medos, fugir das nossas inseguranças. Toda perda que você tem na cruz, você tem um ganho de ressurreição sobrenatural. Deus encoraja-te a andar no espírito correto. Procura conhecer a falsa profecia que se move dentro de você. Porque isso não é coisa que Deus quer nos condenar, é coisa que Ele quer nos libertar. Ele nos quer fazer andar em liberdade. Sim, Senhor. Sim, Deus. Coloca o teu coração diante de Deus. Agora é você e Ele. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nos rendemos a Ti, nos rendemos, Senhor, nos rendemos. Nos rendemos a Ti, Espírito. Apoia-nos em Tua natureza, Senhor. Eu me rendo a Ti nesta noite. Eu me rendo a Ti nesta noite, Deus. Sim, 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 Senhor. Me ajude a rejeitar a falsa profecia dentro de mim. Me encoraja a viver na natureza do Teu Espírito. Liberta-me das minhas prisões, Senhor. Encoraja-me nessa noite. Quero declarar em nome de Jesus um deslocamento no Senhor. Que o seu comportamento cristão seja resultado da sua natureza cristã. Que seja algo de dentro para fora. Que seja algo de dentro para fora. Sabe, pastor Ricardo, uma coisa que eu aprendi com você. Pode mexer, vamos lá. Faz teu querer. Sim. Olha o que você está cantando. Sim. Sim, Deus. Vem com teu Espírito. Vem, Senhor.
Quero liberar vocês, que eu sei que eu me passei um pouco, mas estou contando com o perdão de vocês. Deus começou algo na nossa família hoje, para esses dias aqui, apoiando a nossa casa sobre a estrutura da rocha que é Ele. E uma coisa que um dia o pastor Ricardo me falou muito forte, ele disse: Juscelio, Lúcifer não se perdeu começando a fazer outra coisa. Lúcifer se perdeu buscando ganhar alguma coisa com o que já fazia. Deixa eu falar uma coisa para você, eu vou encerrar aqui. Sabe, irmãos, eu faço parte de um ministério que tem muitos bons pregadores. E a gente acabou ganhando uma certa fama no Brasil de ser pregador que tem uma boa palavra, só que não cobra para pregar. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa. Não quero me aparecer não, só estou falando uma verdade. Hoje eu consigo responder menos de 30% dos meus convites. Para mim não ser honesto na questão das ofertas, eu não preciso cobrar. Basta eu escolher o convite que eu aceito. E continuo com a fama, mas não no espírito. Eu preciso saber em que espírito eu estou apoiado. Porque o Senhor nos quer fazer prosperar sobre a rocha. Uma casa firmada sobre a rocha. Deus abençoe.